noite. Boa noite. Gente, eu tô com um sentimento que eu tinha no ensino médio, eu tô indo prestar trabalho. Não, eu baixei. Pai, nós estamos aqui, Pai, unicamente com a intenção de te adorar, de fazer a tua vontade, de ouvir a tua voz, de conhecer o seu coração, de estar mais próximo de ti, Pai. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor está no governo de todas as coisas. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E eu louvo ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em mim, na minha casa, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu peço ao Senhor, Pai, para que o teu Espírito tenha liberdade em nós, para que os corações estejam livres, verdadeiramente livres no Senhor, porque o Senhor já pagou tudo por nós. O Senhor nos deu a liberdade, a verdadeira liberdade. O Senhor nos deu o poder de escolher. E nós louvamos ao Senhor, Pai, porque nós queremos todos os dias escolher o Senhor. Escolher a sua vontade, Pai, que é boa, que é perfeita e é agradável, Pai. Porque os seus pensamentos são muito, infinitamente maiores do que os nossos. E nós louvamos porque o Senhor é um Pai presente e um Pai bondoso que cuida de todos os detalhes da nossa história. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Na verdade, sobre escolha. Escolha pela obediência. E eu vou pedir para vocês abrirem lá em Deuteronômio 30. Antes de vir, quando a pastora me mandou mensagem, eu até brinquei com ela, que ela perguntou, e aí? Eu falei assim, não, tá tudo bem. Na hora, eu quase tive um treco, mas depois, quando eu li a mensagem, eu estava com as crianças na sala, e as crianças assistindo televisão, e aí eu vi a mensagem, ai meu Deus, as crianças nem foi, a mamãe tá chorando. Não, a mamãe não tá chorando, a mamãe tá desesperada, mas vai passar. Quando eu comecei a pensar nessa palavra, eu sei que nada melhor do que eu poder falar. Peraí, gente. Nada melhor do que eu poder falar sobre algo que a minha casa, que eu, meu marido e até os nossos filhos experimentamos. Então, vamos lá, vamos ler. Deuteronômio 30. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, o seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, o seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia aos seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que
antepassados. Amém, Jesus. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas essas maldições sobre os seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos. Amém? Amém, igreja? Não precisa ser biológico não, tá, gente? Pode ser espiritual também. E rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprir os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Este mandamento que hoje lhes dou, este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe de vocês tenham de perguntar: quem subirá ao céu, a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus, e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Aleluia. Se contudo o seu coração se desviar e vocês recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa nessa terra, que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Faça isso amando e obedecendo, e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vendo essa passagem, que fala do processo, do povo de Deus caminhando na terra, eu pontuei algumas coisas a respeito de obediência que o próprio Senhor Ele coloca para nós. E a primeira coisa é que a obediência nos faz alcançar misericórdia e restauração. Aleluia. Quando nós escolhemos obedecer, quando nós escolhemos fazer a vontade do Senhor, o Senhor nos alcança de tal forma que é impossível a gente permanecer da mesma forma que estamos. Aleluia. Eu estava conversando com o David que eu estava vindo hoje cedo, porque às vezes eu fico viajando na maionese em algumas coisas, e eu estava falando com ele assim: meu bem, como que pode? Que às vezes a gente fica tão empolgado em falar algumas coisas que nós vivemos, que nós podemos experimentar no Senhor, que às vezes a gente fala e depois a gente pensa assim: ai, será que a gente não falou muito? Ou será que a gente não foi tão assim, né? Nossa, meu Deus, quanta coisa falando. E aí veio ao meu coração a passagem da mulher samaritana. E Jesus estava esperando ela. Jesus estava aguardando ela. E quando ela chegou, quando ela teve um encontro com Jesus ali, ela entendeu o que Jesus tinha para ela. E ela não conseguia ficar calada. Ela tinha que sair correndo, contando para todo mundo, porque ela teve um encontro genuíno com o Senhor. Aleluia. E quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor,
nós não permanecemos da mesma forma. Nós somos restaurados. E a misericórdia dele nos alcança. Porque o Senhor sabe que nós somos fracos e limitados. Nós somos fortes nele. Mas nós somos limitados. Mas o nosso Deus não é. Ele pode todas as coisas. E se nós estamos com ele, nós também podemos todas as coisas. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, né, que eu estava refletindo, é sobre essa questão de que a obediência nos faz alcançar a misericórdia e restauração. E eu posso falar por mim, pela minha vida, de que um dia eu decidi fazer o que o Senhor queria para mim. Foi fácil? Foi não. Não foi mesmo. Mas eu tive uma família disfuncional, vim de uma casa disfuncional. Mas os meus pais, eles me ofereceram tudo o que eles tinham. Tudo que eles tinham, eu falo com a minha mãe toda vez que ela vem me dar parabéns no aniversário, meu pai. Eu falo assim: mãe, você me deu tudo de mais precioso. Mesmo com as suas limitações, mesmo, né, dentro do contexto, mesmo com a sua história, você me apresentou Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus porque a minha mãe, ela me forçava para a igreja. Mas, não só ela, né, meu pai também, mas eles entendiam em alguma coisa, em algum momento, que mesmo que eles não vivessem aquilo plenamente, que aquilo podia ser uma válvula de escape para mim, mesmo que não fosse de forma intencional. Então eu sou muito grata ao Senhor, porque eu tive a oportunidade de conhecer Jesus pelos meus pais. E talvez os meus pais pelos meus avós, né? Cada um dentro das suas possibilidades. E hoje eu tenho a oportunidade de experimentar algo no Senhor, porque alguém lá atrás escolheu obedecer. Porque alguém lá atrás entendeu que não existia nada além de Jesus. Que não existia nada que pudesse fazer sentido nessa terra se não fosse Jesus. E falando sobre restauração, né, eu venho de uma casa disfuncional, de um casamento disfuncional, né, entre os meus pais, que, glória a Deus, né, o Senhor tem transformado. Mas eu não tinha base de casamento. Eu estava rindo hoje, pensando em algumas coisas, porque eu fui ensinada que ter filhos não era bom. Então eu cresci nesse contexto de que eu precisava estudar, que eu precisava desenvolver minha profissão, que eu precisava ter uma graduação, que eu precisava ser alguém na vida. E ser alguém na vida passava por um diploma. E eu busquei isso. E é tão engraçado que eu refletindo sobre a minha infância, eu ouvindo muitos anos de que filhos iriam me atrasar no meu processo de trabalho, no meu desenvolvimento profissional, que iria me atrapalhar de alguma forma. Quando eu era adolescente, eu tinha um medo sem cabimento, porque eu não tinha nem motivo para ter medo, que era o medo de não poder ter filhos. Mas eu não queria ter filhos. Então, era algo paradoxal, porque eu não queria ter filhos. Mas o meu maior medo na minha adolescência era de eu não poder gerar, de eu não poder ter filhos. E passou os anos, conheci o David. Quando nós nos conhecemos, eu ainda estou, né, mas estava num processo mais complexo, né? David me conheceu na época muito boa. É verdade. Oh, meu Deus. Olha, foi fácil pra ele não, tadinho. Mas aguentou até o fim. Mais que vencedor. Então, quando eu cheguei, conheci o David, eu não queria ter filhos, eu não queria me casar. Mas eu orava ao Senhor, falando assim: Senhor, eu quero fazer missões, eu quero fazer não sei o quê. E se preciso for, eu não me caso. Até que um dia eu ouvi a voz do Senhor, o Senhor falou assim: você tem certeza disso que você está
você está orando, você está pedindo. E na hora eu fiquei com medo, né? Estava de madrugada. Eu falei assim, rapaz, eu vou dormir, porque eu estou falando bobagem aqui daqui a pouco. Mas eu entendi o que o Senhor quis dizer. Porque muitas vezes a gente ora pedindo coisas que não são as coisas que o Senhor quer para nós. Coisas que a gente acha que é bom para nós. Mas é Ele quem sabe o que é bom para nós. Ele nos criou. Ele nos criou exatamente como nós somos. Com as nossas características físicas, com as nossas características emocionais, nossos temperamentos. O Senhor nos fez assim. Para algo. Para o reino. Porque nós somos um corpo e nós funcionamos todos juntos. Amém. Então cada um foi gerado para fazer algo, para ser algo no céu. É verdade. O segundo ponto que me chamou a atenção é que a obediência nos faz mais próximos do Pai, porque Ele se alegra em nós quando nós o obedecemos. Quando nós obedecemos e nós falamos, Senhor, eis-me aqui de todo o meu coração, de toda a minha alma, que custe o que custar, e isso é muito forte, gente. Custe o que custar, é muito forte. Aleluia, Pai. Porque Jesus não pestanejou para cumprir o que Ele foi chamado para cumprir. Custou tudo. Custe o que custar. Foi isso que Ele veio fazer. Doeu, sangrou, padeceu, mas Ele tinha um propósito. Ele tinha um destino, ele tinha algo para cumprir. Ele foi determinado pelo Senhor para cumprir aquilo. Aleluia, Pai. Obrigada. Terceiro ponto é que a obediência, como fala aqui, ela está ao nosso alcance. A obediência ela não é algo inalcançável. De, nossa, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Isso é impossível para mim. Isso, não. Como, Senhor? Como é que eu vou entregar meu filho para fazer missões? E eu não vou ter mais meu filho aqui em casa? Como é que eu vou entregar o meu casamento para o Senhor fazer o que o Senhor quiser no meu casamento, mesmo que eu precise sofrer por um momento por causa de algum posicionamento? Queridos, o Evangelho, ele não é só sobre alegrias e sorrisos e afins. Ele também passa pela dor. E na verdade, quando nós passamos pela dor, nós aprendemos muito quando nós estamos disponíveis para aprender. Quando nosso coração está disponível para ouvir o que o Senhor quer, em meio à dor que seja, o Senhor ele transforma as nossas vidas. E eu não ia falar isso não, mas agora que eu lembrei, eu vou falar. Alguns anos atrás, meu primeiro filho foi o Benjamin e eu tive uma segunda gestação. Mas estávamos nós em um processo, um casamento, e um processo difícil. Somos pessoas difíceis. Somos não, eu bem. Amém. Nós somos pessoas transformadas. Aleluia, glória a Deus. Mas estava muito difícil para nós. E eu tenho muita facilidade, tinha muita facilidade de falar coisas sem pensar, e eu falava coisas para ferir, porque essa era a intenção, para ver quem ganhava, né? Então, vou ferir aqui, porque aí eu saio ganhando, mas aí era difícil dele, porque ele também era muito parecido, só que eu acho que era pior, porque eu falava muita bobagem. Então, um dia, eu declarei algo dentro da minha casa. Eu declarei algo dentro da minha casa. Saiu dos meus lábios a respeito de filhos, a respeito de gerar, a respeito de posteridade. E eu fiquei grávida do meu segundo filho, de uma gestação que não foi para frente. Eu passei pelo processo de perda da gestação e foi um processo de perda com um parto normal, né? Porém, a criança não desenvolveu, então, antes do tempo ali, passei pelo processo
já não tinha mais batimentos cardíacos, né, o bebê, e eu passei alguns dias com o bebê na barriga, sem vida, e já sabia, já estava ciente disso. E meu Deus, foram dias muito difíceis para mim, e para o David também. Então eu sentia muitas dores físicas, e todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu sangrava, e como eu não tinha muito entendimento a respeito do que estava acontecendo, eu entrava em desespero, porque eu falava assim, meu Deus, todas as vezes que eu vou ao banheiro, parece que um pedaço do meu filho está saindo, e eu estou perdendo ele aos poucos. Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí eu fui nesse processo, sentindo as dores, sentindo o processo do trabalho de parto, todo ele, sangrando muito, até que chegou o processo final, né, o período expulsivo. E aí eu estava no hospital e o médico falou, não, calma, volta amanhã para a gente fazer uma ultrassom, porque tá sangrando, estava sangrando muito, gente. Eu estava no hospital, desesperada, mas na esperança de que o Senhor podia ressuscitar aquela criança, se Ele quisesse. Mas o Senhor não quis. E aí eu perdi o bebê, né? Nós perdemos o bebê. E a partir daquele momento, através daquela criança que nem chegou a nascer, o Senhor transformou a minha vida. Transformou a minha vida a respeito de entendimento de filhos, de posteridade, a respeito das palavras que nós lançamos, a respeito de posicionamento no reino, a respeito de casamento, a respeito de família. Sabe? Então, quando aquele bebê nasceu, eu até falei com nasceu, ó, saiu, né? Nasceu. Eu até falei com o David que o nosso filho veio, ele cumpriu o que tinha que cumprir, e o Senhor levou. Porque essa criança, mesmo sem ter vindo para essa terra com vida, ela transformou a nossa casa. Aleluia. E foi um período de dor para a gente, mas foi uma dor necessária, porque essa dor transformou a nossa casa e salvou a minha posteridade, a posteridade do meu marido. Enfim, isso não estava no script. Vamos continuar. A obediência, irmãos, está no nosso alcance. Então, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que o Senhor fale para a gente que nós precisamos deixar algo ou passar por algo, o Senhor não dá nada para nós que a gente não consiga suportar, que nós não consigamos passar por ela. E o mais importante, porque para nós que somos filhos, porque a gente passa por dor, mas nós não estamos sozinhos. A gente passa por dor, mas nós não estamos desamparados. A gente não deixa de ser consolado. A gente não deixa de ter um pai que está ali, sofrendo com a gente. Mas o processo é necessário. Jesus passou todo o processo, ele não pulou etapa, porque ele sabia qual era a finalidade do seu propósito nessa terra. E eu falo com o Senhor que um dos meus maiores medos hoje é perder meus filhos. Meu Deus do céu, isso é desesperador na minha cabeça. Mas quando os meus filhos nasceram, eu entreguei eles para Jesus. Amém. Porque se eu amo os meus filhos como eu amo, pensa como Jesus ama essas crianças, muito mais do que eu. Aleluia. Pode cuidar deles muito melhor do que eu. Aleluia. Então existe um lugar de seguro, de conforto, que é no Senhor, mesmo que seja difícil. Existe um Pai que está com braços abertos sempre. Ele nunca deu as costas para nós. Aleluia. Ele sempre está disponível. Sempre está disponível para um coração arrependido.
entendi há um tempo, bastante tempo atrás, e a gente até conversava muito, eu e David, é que a obediência, ela nos protege. Quando nós estamos no lugar que o Senhor determinou para nós, quando nós estamos caminhando, trilhando o caminho que o Senhor estipulou para a nossa vida, Ele nos guarda. Ah, mas eu estou passando por isso, estou passando... Ótimo, mas você não está sozinho. O Senhor provê, e eu falo isso como uma experiência de vida, porque nós recebemos uma palavra para vir para Nápoles, e eu podia ter dito não. Eu não era casada com o David. Ele era só o meu namorado, nem noivo a gente era ainda, eu acho. Não, né? E David recebeu uma palavra e aquilo me constrangeu de tal tamanho que eu falei com o Senhor assim: Deus, esse cara é doido. Como é que ele orou ontem? E o Senhor falou com ele ontem e hoje ele simplesmente veio falar comigo que vai embora para o Nápoles. E ele começou a vender as coisas, todas, no dia seguinte. E aquilo me constrangeu de tal forma, porque naquele momento eu nunca faria isso. Eu nunca deixaria a minha casa, os meus pais, que eu super achava que eu era super crente, que iria salvá-los. E depois eu conto a outra parte, porque isso é uma história para outra história. Em relação aos meus pais. Mas eu decidi permanecer no meu relacionamento, que foi um relacionamento que eu pedi ao Senhor. Antes de conhecer o David, eu passei por momentos muito complexos na minha vida. Conheci o David com 17 anos. E antes de conhecê-lo, eu fiz uma oração ao Senhor. Escrevi uma carta, porque eu sou dessas, tá, gente? De ficar escrevendo loucamente as coisas do Senhor. Que podia falar, né? Mas a pessoa prefere escrever. Então eu escrevi algo para o Senhor e eu comecei a orar por aquelas coisas. E eu pedi 3 coisas ao Senhor. E nessa carta, as 3 coisas que eu pedi tinha ordem de prioridade. Comecei a escrever, eu pedi o que primeiro? Senhor, me dá um relacionamento, Senhor. E quando eu comecei a escrever, eu falei assim: Senhor, eu sempre escolhi mal. Eu sempre fui muito machucada. A tendência era que eu sempre escolhesse e vivesse o relacionamento como um dos meus pais. Mas eu escolho não viver isso. Eu decido não viver isso. E eu quero poder experimentar algo no Senhor, porque eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode mandar um anjo descer do céu e falar assim: é esse aqui, viu? Pode casar. Eu creio, irmãos, porque o Senhor pode fazer isso. Amém. E eu entreguei essa área da minha vida para o Senhor e falei: o David se lascou, porque ele tinha um negócio assim, porque eu não gosto de quem não gosta de mim primeiro. Mas na carta eu escrevi assim: Senhor, essa pessoa, para eu saber se é ela mesma, ela tem que gostar de mim primeiro, porque eu sempre faço umas burradas. Então eu peço ao Senhor, Deus, que esse homem goste de mim primeiro. Ele acha que eu gostava dele primeiro, mas a carta prova que na verdade não. Só não sabia, vai gostar. Você orou pouco. E aí, na ordem de prioridade, tinha essa questão do relacionamento, tinha um emprego e tinha a restauração da minha casa, dos meus pais. Meus pais estavam separados nessa época. E eu me recordo que no início do ano, quando o ano começou, eu fiz isso na virada de ano, quando o ano começou, os meus pais se reataram no casamento. E eu fiquei super feliz com aquilo, né? Nós tivemos que nos mudar do lugar onde a gente morava. Tivemos que recomeçar a nossa vida. Mas os meus pais voltaram, e era isso que importava. E aí, em abril, eu consegui meu primeiro emprego. E na carta eu falava assim: Senhor, que o Senhor me dê a oportunidade de conviver com pessoas que vão me ensinar coisas. Sabe? Que eu possa viver algo diferente naquele lugar. E eu passei 7 anos trabalhando lá. E por último, no dia 15 de dezembro, acabando o ano, eu já falei assim: tá bom, eu entendi que essa parte aí tá bom.
esqueceu, deixou pra lá. O David veio conversar comigo e nós começamos a orar a respeito disso e o Senhor nos confirmou de diversas formas. E eu decidi permanecer com Ele mesmo sabendo que na minha cabeça, no meu olhar humano, eu pensava, meu Deus, como é que isso vai dar certo, Jesus? Eu e esse cara com os temperamentos bem legais, todo mundo bem tratado, só que não. Mas amém, vamos lá. E aí nós casamos e David veio antes e eu vim para o Nápoles depois. E quando eu cheguei no Nápoles, gente, eu cheguei num desgosto. Acho que a pastora sabe disso. Porque as pessoas iam me visitar e eu ficava assim, meu Deus, como eu não queria estar aqui. E passei anos assim. Eu estava aqui, porque eu entendia que eu precisava estar aqui. Mas eu não queria estar aqui. E foram anos, e assim, o início do meu casamento foi praticamente isso, né? Então eu fiquei meio que em stand-by ali, chateada porque eu estava aqui, sem saber o que fazer aqui. Até que eu comecei a orar e falei assim, Senhor, o Senhor mandou eu vir para cá. Eu quero amar essa terra que o Senhor me deu. Aleluia. Eu quero poder aprender nesse lugar que o Senhor nos permitiu estar. E eu quero poder abençoar essa terra que o Senhor nos deu, porque foi o Senhor que nos deu. Mas lá atrás eu podia ter dito não. Eu podia ter abraçado a dor de um casamento disfuncional e seguido o fluxo dos meus pais. Eu simplesmente podia ter vivido a mesma coisa que os meus pais viveram. Então, quando nós chegamos em Eunápolis, nós passamos por algumas situações, chegou a pandemia e financeiramente nós ficamos meio, Senhor, o que está acontecendo aqui? Socorro, Deus. Toda vez que nasceu uma criança, a gente ficava meio, o negócio está estranho. Mas o Senhor provia todas as coisas. E até mesmo no momento que a gente estava passando por momentos muito difíceis, a gente conseguia ver a mão do Senhor, porque a gente precisava passar por algumas situações para aprender a lidar com outras coisas, para poder subir o nível, né? Para poder aprender com aquilo e ser restaurado, e ser mudado, e coisas serem quebradas, e vidas serem mudadas. Aleluia. Então, quando nós estamos no lugar de obediência, quando nós estamos no lugar que o Senhor quer que nós estejamos, nós somos guardados por Ele, porque nós cumprimos aquilo que está no coração dele. Outro ponto é a obediência nos faz verdadeiramente livres. E nesse ponto, uma coisa que, gente, eu achei que eu ia falar 10 minutos, rapidinho, já estou acabando. Nesse ponto, nós conversamos muito a respeito disso, né, que hoje nós vivemos numa época, e eu falo desde que a gente vive numa época de muito engano. Mas eu não estou falando do engano lá fora, porque lá fora é normal. Estou falando do engano que permeia dentro da igreja. Sabe? Então, Satanás foi construindo coisas pacientemente durante muitos anos e tornando parecidas com a verdade que não são. Trazendo engano para a casa do Senhor que não é a verdade do Senhor. Então, quando nós estamos no Senhor, quando nós obedecemos à vontade do Senhor, nós começamos a ser livres, porque Ele vai tirando dos nossos olhos todo entrave, todo engano. E eu falo isso porque hoje é muito comum dentro da igreja nós ouvirmos que eu não posso ter filhos. Gente, eu vou falar de filhos também, porque assim, né? Porque o Senhor me chamou para isso aí, né? Então, mas uma coisa que nós ouvimos muito é que eu não vou ter filhos. Porque o mundo está muito cruel, o mundo está muito difícil. E meus irmãos, está muito difícil mesmo, e vai piorar. Nós sabemos disso. Ninguém está sendo enganado aqui a respeito disso. Mas se eu não posso ter filhos para
que o reino seja fortalecido, filhos com base fundamentada no Senhor. Meus filhos vão ser o quê? Vão ser mais alguns adultos que crescem, que vivem, que sobrevivem, que se formam, que têm os seus empregos e seguem o fluxo como se nós fôssemos viver o resto da vida nesse mundo, nessa terra, como se essa terra fosse a terra prometida para nós. Então, uma coisa que eu tenho no coração e que o David também tem é que nós temos filhos para que o reino seja fortalecido. Aleluia. Porque eu ouvi um irmão que falou, ele falou assim: cara, você pode dar dinheiro para o reino, que isso vai abençoar o reino. Mas se você quer fortalecer o reino do Senhor, tenha filhos. E dê os seus filhos para o Senhor. A gente tem a oportunidade de gerar no coração das nossas crianças a verdade. A verdade é que o mundo não está preocupado em pregar para eles. Então a obediência nos faz livres no Senhor, porque nós conseguimos entender o que de fato é verdade e o que não é. O que é engano e o que não é. E ser livre, gente, passa por umas doideiras às vezes. Porque eu acho engraçado, às vezes eu chego com 3 crianças para comprar uns trem e as pessoas ficam horrorizadas. Pensa quando eu chegar com 5. E meu Deus, qual que é o grande problema? Né? Quem paga os boletos? Nós. Ou eu falo com a pastora. Mas não é a respeito disso. A questão é que Satanás, ele sabe que as nossas crianças com identidade forjada, elas vão saber para que nasceram. Aleluia. E isso é de estremecer qualquer inferno. Porque quando uma criança sabe, cresce e sabe para que veio, sabe para que foi gerada, sabe o que o Senhor colocou ali, e ela cresce entendendo isso, sem ser enganada. Rapaz, esse adulto é uma potência na mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando nós somos pequenos, são os momentos que nós somos roubados. Nós ouvimos muita coisa. Que eu não sou capaz, que eu não vou dar em nada, que não é bom que tenha filhos, porque dá trabalho, não é bom que se case, porque não, você não pode depender de homem, meu Deus, é um absurdo. Você tem que comprar uma calcinha e seu marido tem que pagar ela. E por aí vai, gente. E o problema é que nós normalizamos essas coisas, mas essas coisas não são normais. O Senhor tem projeto para a família. O Senhor ama as crianças. E o nosso mundo aqui, esse mundo, não ama as crianças. Querem corromper a identidade, querem corromper os pensamentos, o coração das nossas crianças. Porque Satanás sabe que quando a criança é roubada na sua identidade, ela cresce perdida, sem rumo. E, gente, quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E o Senhor, quando nós nos encontramos com Ele, Ele nos dá tudo. Por isso que a palavra fala que o Senhor, Ele é a sua vida. Porque Ele nos dá uma vida para viver. Porque até então a gente não estava vivendo nada. A gente estava morto achando que estava bombando. Mas o Senhor nos dá uma vida. O Senhor coloca uma capa em nós, o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, o Senhor nos dá, Aleluia, Jesus. sabe, liberdade, o Senhor restaura o nosso coração, o Senhor cura as feridas, o Senhor transforma todas as coisas. A obediência nos dá destino, nos dá propósito. E aqui eu quero rapidamente ir, não precisa abrir não, tá, gente? É só rapidinho, que já está marcado aqui. E lá em Gênesis 11, 31, que fala sobre a família de Terá, que foi uma
passagem que David citou na terça-feira. Eu vou ler só um pedacinho bem rapidinho que fala assim. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Arã. Arã foi pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Arã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, e seu neto Ló, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã. Eles partiram em direção à terra de Canaã. Terá tinha um destino, tinha um propósito. Mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. Quando nós escolhemos, porque é uma escolha, tá? Jesus não nos obriga a nada. Quem nos obriga é o outro lado da moeda. Jesus, ele nos deixa livre para escolher. Então Terá, ele tinha um destino, ele tinha um propósito, que era chegar à terra de Canaã. Mas ele não conseguiu. Porque Terá, ele abraçou a dor do luto do filho. E ele não deixou a dor ir embora. E ele se estabeleceu em Arã. Ficou ali até morrer. E na continuação, fala o chamado de Abraão. Depois que o pai morre. O legado continua. Porque Deus, ele não é um Deus de próxima geração. Ele é um Deus de continuidade. Então, se algo não cumprir na minha casa hoje, vai cumprir nos meus filhos. Isso é para bênçãos e maldições, né? Como foi dito na terça-feira. Então, a obediência, quando nós escolhemos estar no centro da vontade do Senhor, a gente tem destino, a gente tem propósito, a gente tem vida. As coisas começam a fazer sentido para nós, porque nós fomos gerados para isso. Né? Nós fomos criados pelo Senhor e, gente, quem melhor do que o próprio Criador, que fez a criatura, vai saber como que a criatura funciona? Não tem. Então, quando nós nos aproximamos do Criador, que tem uma nova instrução, Ele sabe o que tem que fazer. E Ele sabe o que é melhor para a criatura, porque foi Ele que criou. Criou com todos os detalhes que a criatura nasceu. Aleluia. E é isso. A palavra que eu tinha, eu não vou me delongar, porque senão eu fico falando igual a Maritaca aqui. Então, eu queria trazer para vocês essa palavra, a escolha pela obediência. Porque um dia, e gente, eu não sou super especial, não sou a estrelinha de Jesus, não sou um alecrim dourado. Mas um dia eu entendi que se eu não escolhesse o Senhor, eu estava mais ou menos enrolada. E eu entendi que se eu não escolhesse fazer a vontade do Senhor, Ele ia me deixar fazer a minha vontade. E Ele deixa. Porque o Senhor não vai forçar nada em ninguém. O Senhor não vai enfiar a palavra dele igual abaixo. Você tem que querer. Amém. Gente, Jesus é precioso demais pra gente ficar, sabe, oferecendo de qualquer jeito. Você tem que querer estar com Ele. Porque Ele quer estar com você. Mas precisa querer. Precisa ter um posicionamento. Precisa de ter postura. E precisa estar disponível a passar pelo processo. Porque a gente só consegue alcançar determinados níveis no Senhor se a gente se permite passar pelo processo. E o processo vai doer. Por quê? Porque nós temos uma história antes de conhecer Jesus. Eu cresci na igreja.
Isso foi bom? Foi ótimo. Glória a Deus por isso. Isso amenizou a situação pro meu lado. Mas nós temos uma história e o Senhor está disponível para mudar a nossa história. O Senhor mudou a história da minha família. O Senhor mudou a história dos meus pais. Eles ainda não entendem isso. Mas o Senhor deu uma posteridade para os meus pais. Aleluia. Que eles não teriam se não fosse o Senhor. O Senhor deu uma posteridade para os meus sogros, que talvez eles também não teriam. Porque eu brinco com o David, a gente brinca, né, falando que quem me conhece, se você me conhecesse, se vocês me conhecessem há alguns anos atrás, eu estava sendo preparada para ser talvez uma feminista da pior espécie. Aquelas doidas que no meio da rua lá, que, sabe? Aquelas lá que aparecem no jornal de vez em quando. Pois é, porque argumento e ideias para isso eu tinha. Fui muito bem forjado para não querer me casar, para não querer constituir família, para não concordar com o patriarcado e muito blá 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 que a gente ouve hoje em dia. Mas o Senhor tocou em mim e transformou a minha vida. Aleluia. Transformou a minha perspectiva de que tudo isso, todas essas ideias que vinham, né, de feminismo, de história de patriarcado, de não sei o que isso era uma grande ilusão que Satanás estava colocando no meu coração, porque ele sabia que eu tinha sido gerada para ela, assim como cada um de vocês foi gerado para ela. Quando nós estamos no Senhor, nós não somos mais roubados. Porque o Senhor nos faz livre. E nós começamos a enxergar quem nós somos, porque nós olhamos para Ele. E quando nós olhamos para Ele, nós conseguimos entender quem nós somos. Aleluia. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para a igreja. Para a igreja não, né, gente? Para mim primeiro, viu? Que eu experimentei disso, vivi isso e vivo disso. Por isso que eu, como a mulher samaritana que estava desesperada para contar para todo mundo, então, eu estava meio desesperada para contar para todo mundo. Porque quando a gente fala muito sobre filhos, sobre casamento, sobre como o reino dos céus é como que a gente quer fazer a vontade do Senhor, como que a gente quer honrar o Senhor com as nossas finanças e por aí vai, é porque nós tivemos um encontro com o Senhor nessa área. E o Senhor transformou a nossa casa, transformou a nossa história. Aleluia. E nós queremos que as pessoas experimentem disso. Amém. Amém? Amém. Pai, louvado seja o Senhor, Deus. Obrigada, Pai, pela sua palavra. Obrigada, Deus, pela sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigada. Obrigada pela tua bondade, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nós. Ai, Pai, que o Senhor seja louvado. Que o Senhor seja louvado e que os nossos corações sejam alinhados, Pai, para que a gente possa cumprir aquilo que está no seu coração para nós, Pai. Para que nós estejamos disponíveis, para que a gente esteja completamente derramado diante do Senhor, para ouvir a tua voz e saber a sua vontade, ter prazer na tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz para casa, Deus. Em nome de Jesus. Tem oração agora, né?